unânimes. Unânimes. Ou é ou não é, né? Irmãos, muito bom estar com vocês de novo. Semana passada a gente não pôde estar. Tivemos um casamento, mas recebi boas novas. E muito bom novamente estar aqui. Nós estamos dando sequência a Panorama Bíblico e hoje será a nossa última reunião da linha do tempo. Em janeiro começamos a falar de Gênesis a Apocalipse, os principais fatores de revelação de Deus para o homem. Então falamos de todos, né? Claro que não nos aprofundamos em todos por causa do tempo. Só no livro de Gênesis a gente precisaria de uns 6 meses apenas do capítulo 1, 2 e 3. Então, nós fomos nos principais pontos. E hoje eu vou servir vocês com uma breve reflexão de Gênesis a Apocalipse sobre esses pontos. E vamos entrar na perspectiva de Apocalipse. O Bruno nos trouxe na semana passada Apocalipse numa perspectiva histórica do que o livro propõe, do que as igrejas ali propuseram e de qual foi a mensagem, né? Qual é o contexto daquele texto de João. E hoje eu vou compartilhar um pouco sobre os últimos dias. Eu disse para o pessoal, estamos num ritmo um pouco acelerado. Então, quinta-feira foi reunião na nossa casa. E aí entramos numa vibe lá de oração e aí a gente está meio sem descanso. Sabe quando uma palavra não te deixa descansar? Ela fica queimando e... Então, tem sido especial pensar nos últimos dias. Mas começamos em Gênesis, rapidamente, falando da criação. E criação, o Deus como criador de tudo, criou a partir do nada. E Ele cria todas as coisas dando ordem inteligente ao caos. Existe um caos e esse Deus organiza o caos, não é isso? Só que esse homem, que é a coroa da criação, cai. E a segunda palavra que estudamos é queda. E queda é o quê? É a tentativa do homem se bastar sem Deus. É dele se achar bom demais e se bastar sem Deus. Depois estudamos sobre o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, que é Gênesis 3,15, que é a promessa que viria um descendente que consertaria esse rumo do ser humano. Gênesis 3,15, que aponta para Jesus, né? Que viria, esmagaria a cabeça da serpente. E então a maldade começa a se expandir sobre toda a terra e Deus tem uma brilhante ideia: juízo. Deus vê limite até para a maldade do homem. O homem não está entregue a si mesmo. Ele olha e fala: a maldade está multiplicando, eu vou enviar o juízo, porque senão eles nunca terão fim, nunca terão limite. Então, irmãos, quando você vê, por exemplo, a guerra dos últimos dias na Rocinha, fique em paz. Deus tem um limite de tolerância, como foi no tempo de Noé. Ele tolera até um ponto, mas ele continua no governo. E Deus intervém ali para a maldade do homem ter um limite, extingue toda a raça, escolhe uma família, Noé e a sua família, um casal de cada animal, preserva a criação e começa de novo. Porém, poucos anos depois, nasce um homem chamado Nimrod. E Nimrod estabelece uma torre, porque ele tinha uma maldade latente de tocar Deus pelas suas próprias mãos. Nimrod. E Deus olha lá de cima e fala: isso não vai dar certo. Até aquele momento, o homem tinha uma só língua.
Deus desce, espalha o povo como? Dando divergência linguística. E cada um vai formar as nações. Assim nascem as nações, né? Babel. Deus começa de novo a sondar o coração da terra e acha um homem chamado Abraão. E esse homem chamado Abraão é convidado a sair da sua zona de conforto, porque dele nasceria uma descendência. E essa descendência seria o ventre do Messias, a saber, Israel. E Abraão tem 3 filhos. Não é isso? Abraão gerou Isaac. 3 descendências, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Um dos 12 é José, que vai preso no Egito, né? Vendido pelos irmãos. E quando a família vai comprar comida para sobreviver, vê que é José. E José começa a governar sobre o Egito e ser maioral no Egito. Até que vem um faraó que não conhecia a história de José e percebe que o povo de Deus estava multiplicando muito. O que esse homem fez? Se eu não escravizar o povo de Deus, que está cativo no Egito, eles serão maiores do que nós. Então, começa-se o cativeiro egípcio. Até que Deus olha e fala, não quero o meu povo preso, vou levantar outro homem. E ele levanta quem? Moisés. Moisés entra lá, criado dentro da cozinha de Faraó, né? Moisés, neto de Faraó, porque ele foi adotado pela filha de Faraó, então ele é chamado por Deus para quebrar o negócio do próprio avô. O avô não sobrevive com a escravidão do povo, e ele vai libertar o povo de Deus da mão de Faraó, que é seu avô. Olha isso. Que incoerência, né? Deus. E Moisés tira esse povo sai para a terra prometida pelo deserto. Nesse caminho do deserto ele faz uma parada. Essa parada é no Sinai. E no Sinai ele recebe o quê? As tábuas da lei. E o que era a lei? Era o código de conduta de como esse povo que está saindo do Egito deveria aprender a viver. É um novo povo. Nesse momento, Moisés morre, só vislumbrando a terra, não é isso? E Deus levanta um general que já trabalhava com Moisés, e esse general chama Josué, que entra na terra e divide a terra em 11 partes, para 12 tribos. Por que 11 partes? Porque a tribo dos levitas não poderiam ter terra, não é isso? Hoje o ministério levítico foi abolido, mas naquela época existia e ele não poderia ter terra, porque o Senhor era a possessão deles. Quando Josué distribui o povo na terra e divide em 11 partes, começa-se o tempo dos juízes, não é isso? E os juízes, que a gente chama de período dos regentes, governam o povo até que o povo começa a chegar para Samuel e pedir o quê? Um rei, porque todas as nações tinham rei e eles não tinham. E aí Deus faz o quê? Levanta Saul, fala, não, pode ungir Saul. E inicia-se um período chamado monarquia, de ter 3 períodos de 40 anos. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Total, 120 anos de monarquia de Deus. O povo de Deus tem um rei. Lembra da história? Deus olha lá de cima e Samuel está triste, falando, Deus, eles não querem o Senhor como rei, eles querem um rei de carne e osso. Será que eles rejeitaram a mim? Samuel está falando, não esquenta a cabeça, o problema é comigo. Eles não querem a mim. Dá a eles o que eles querem. Eu tinha planos para essa nação ser diferente de todos, mas se eles querem ser igual, ok. Só que quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono e aumenta os impostos. E quando ele aumenta o imposto, Jeroboão se contraria e fala, não, eu não aceito. E o reino se divide. Aquilo que era unido se divide em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. 10 tribos vão para o reino do norte e 2 tribos ficam no reino do sul. É nesse momento que nasce o período dos profetas. E os profetas, Deus levanta os profetas para quê? Para falar para esse povo que está dividindo o seguinte, olha, arrumem a casa, porque se vocês não arrumarem, Deus virá com juízo. Estamos juntos?
Essa nação chamada Israel, ela tem que se manter pura, limpa. E aí nós temos 3 categorias de profeta: pré-exílico, exílico e pós-exílico. O que é isso? O povo seria acorrentado mais uma vez por 3 impérios. Primeiro império, quem lembra? Assírio, segundo babilônico e o terceiro persa. Esse povo vai ficar cativo de novo. E é no finalzinho do reinado do rei Ciro, que era um rei persa, que ele acha um documento escrito com o nome dele antes dele nascer, dizendo que naquele ano ele tinha que libertar o povo. Então Ciro se dobra e fala: existe uma mente inteligente que governa todo mundo, liberta o povo. Só que é uma libertação mais ou menos, porque o povo volta para Jerusalém, começa a reconstruir os muros, o templo e a cidade e a devoção, porém tudo que eles produzem eles mandam para a Pérsia. A Pérsia fez escola, não é mesmo? O terceiro mundo trabalha para que o primeiro mundo tenha... Né? Por que lá nos Estados Unidos o iPhone pode ser $300 e aqui tem que ser 5 mil? É porque a gente paga a diferença para eles terem barato. Né? Então a Pérsia fez escola. Isso entramos na era dos impérios, que são esses 3 impérios. E surge nesse momento os restauradores. Alguém lembra o nome de algum? Restaurador? Neemias é um restaurador, né? Reconstrói os muros. Esdras restaura a devoção do povo. E Zorobabel reconstrói o templo, que é muito importante para o judeu. E aí chegamos no fim do Antigo Testamento com os 400 anos de silêncio. Deus olha lá de cima, não há ninguém na terra que Ele quer dar o seu coração e dar a sua voz, e Ele se cala por 400 anos. Isso é registrado na sua Bíblia pela página em branco. Essa página aqui, ó. Significa os 400 anos, período interbíblico, né? Onde Israel não recebeu nenhuma profecia. E depois dos 400 anos, o que acontece? Acontece a nova aliança. Só que para acontecer a nova aliança, tem que ter um novo império. Minha professora de História da Bíblia, Silvia, linda, né? Ela falava assim: não poderia ter momento melhor para iniciar o Novo Testamento. Porque o Império Romano instalou uma falsa paz, chamada Pax Romana. Só que como é que era a paz dele? Concorda comigo? Concorda não? Leões pode comer. Concorda comigo? Não concorda? Fogo. Acende tochas humanas nas praças. E aí nesse ambiente, Deus levanta uma mulher e um casal, na verdade, Zacarias e Isabel, que vai gerar João Batista, e João Batista vai pôr o dedo na ferida de novo e fala o seguinte: sabe aquele Deus que estava em silêncio? Acordou. E é o seguinte: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependa-se. E aí o povo... Nós temos pregado sobre, algumas semanas atrás, né, que quanto vale a sua cabeça, né? Se você for uma pessoa muito assim, que será que o que você pensa vale mais do que cidades? Porque aquela mulher que dançou na frente do demoniado lá, que mandou matar João Batista, ela recebeu uma proposta. E a proposta foi a seguinte: dança para mim e você pode pedir o que eu quiser. No fundo era o que, pessoal? Aquele perverso já estava pegando a tia dela e agora queria pegar a sobrinha. João Batista pôs o dedo na ferida e falou assim: isso não é de Deus. Não foi isso? E aí quando ele faz isso, a mulher dança, cheia de demônios, né? Ele fica aos pés dela e fala: pode pedir o que você quiser. Se você pedir metade das cidades que eu sou dono, eu te dou. E o que ela fala? Não quero. Eu quero a cabeça de um homem que pode virar o mundo de cabeça para baixo. João Batista. A cabeça de um homem, o que ele falava era mais importante do que uma cidade. Quanto vale o que a nossa cabeça pensa, o que eu falo? Não é isso? E aí João Batista
morre, o ministério dele durou de 6 meses a 1 ano, né? Se realmente você for pessoas para os últimos dias, possivelmente você pode correr o risco de durar pouco. Foi o que aconteceu com João Batista. E João Batista aponta para Jesus, que nasce em Belém. Belém significa casa do pão, Beit Lehem, a casa do pão. João 6, ele é o pão vivo que desce do céu. E do mesmo jeito que Moisés libertou o povo politicamente, Jesus agora vai libertar espiritualmente de uma vez por todas. Jesus é o nome do Novo Testamento, não é isso? Só que a gente não podia pensar em Jesus sem pensar em cruz. Gente, pega isso aqui. Satanás, quando fez o homem cair, ele fez o homem morrer, certo? Ele nunca pensou que pela morte haveria resgate. Ele imaginava o seguinte: se eu conseguir fazer o homem errar e eu causei morte, toda vez que eu causo morte, o homem continua em pecado. Só que Jesus não tinha pecado. E eu preciso falar de cruz, porque eu preciso falar de ressurreição. Porque com a morte, ele, em vez de perder para a morte, porque ele não tinha pecado, ele desce na região da morte, pega a chave da vida e da morte nas mãos e fala: ei, seu plano falhou. Eu sou aquele que vive. Tenho a chave da morte na minha mão, está aqui. O que ele está fazendo? Ele está cumprindo Gênesis 3,15. Não era a promessa? Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente? Cumpriu-se. Gênesis 3,15. Tem um amigo meu, Igor Miguel, que diz o seguinte: que o espetáculo da redenção aconteceu no palco do Calvário, sob o cenário da cruz, ante os olhos a uma plateia que era amada pelo protagonista que estava morrendo. Deu para entender? O povo está assistindo a morte de Jesus, cara. Jesus está lá tomando as pancadas, o corpo vertendo em sangue, e ele olhando assim para Mari: eu te amo como nunca amei nada nesse mundo. E aí ele olha de novo e acha a Cláudia lá e fala: Cláudia, daqui 2017 anos você estará numa reunião e você vai lembrar disso. Não se esqueça, cada gota aqui do meu sangue valeu a pena. Só para você ter vida. Alguém sendo executado por amor a quem está executando. Não é isso? E aí ressurreição. Ressurreição é a grande boa nova do Evangelho. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus não tinha pecado. Ele restaura o poder da vida e vida em abundância para nós. E então ele fala para aquele povo que começa a ouvir sobre isso, ficar numa cidade, se reunir unanimemente, com o mesmo coração, com a mesma mente, com o mesmo espírito, e do alto eles seriam cheios. Lembra da profecia de Joel 2:28, que do céu desceria fogo e encheria o coração daqueles irmãos? Desce fogo do alto, é o Pentecostes, não é isso? E o Pentecostes dá início à igreja cristã, como nós estamos aqui. É o Pentecostes, que é a habitação do Espírito em nós, que é derramado sobre toda a carne, que faz com que a gente se identifica. Olha que legal. Qual foi a ação de Deus para separar o povo em Babel? As línguas. Tinha uma só língua, não é isso? E ele dá várias línguas, então nascem as nações. O que acontece em Atos capítulo 2? É uma Babel invertida. Por quê? Porque existem várias línguas, só que ele dá uma língua do alto, do céu, onde as pessoas começam a falar e se entender, mesmo sendo de nacionalidades diferentes. É uma língua do Espírito. A igreja começa a nascer, e aí aparece um camarada muito importante para nós no Novo Testamento, chamado Saulo, ou Paulo. Não é isso? Quem foi Paulo? Paulo foi o maior teórico da fé cristã. É o cara que pegou os escritos antigos da lei, dos profetas, e organizou de forma que a igreja que está nascendo pudesse ouvir e entender.
E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é exatamente os escritos dos 12 apóstolos, os relatos do que eles viveram quando Jesus estava vivo. E aí chegamos na nova aliança, no ápice da nova aliança, que é Apocalipse. E tudo isso que eu falei para vocês, e que o Bruno compartilhou na semana passada também, do primeiro bloco, sobre Apocalipse, Apocalipse tem a ver com uma revelação. Não tem a ver com com produzir algo que nunca foi produzido. Tem a ver com te mostrar algo que você não consegue ver. Não é será que vai acontecer, é fato. Eu só quero te adiantar o processo. Foi o que João fez para nós. E João fez isso de forma organizada. Apocalipse, existem 2 blocos principais em Apocalipse. O primeiro é a visão de Cristo que João teve. E o segundo bloco, a consumação dos tempos. Estamos juntos? A visão de Cristo que João teve, o que ele viu? Ele viu o Cordeiro no governo de tudo e viu mensagens a igrejas que já existiam. Não é isso? Não existiam 7 igrejas? Gente, as igrejas de Apocalipse existiam. E o que João viu não é para que seja cumprido hoje, era para a igreja daquele tempo, inclusive. Então, a primeira parte de Apocalipse, que é Apocalipse até capítulo 3, versículo 22, é um livro histórico como os demais. Existia a igreja e ela precisava arrumar, consertar a casa. Ok? A visão de Cristo que João teve também foi dividida em 2 partes. A teofania, que é a revelação de quem Cristo é, né, o Cordeiro e o Leão, e a orientação às 7 igrejas, que eu acabei de falar. E a consumação dos tempos é dividida em grandes 5 blocos. Nós não vamos aprofundar em cada um deles. Eu vou trazer um amigo nosso para falar sobre Apocalipse para nós um tempo, tipo um mês, né, sobre esse segundo bloco. Mas é juízo, tribulação, glorioso retorno, milênio e estado eterno. São 5 blocos do que há de vir. Agora, pessoal, pergunta. Tudo isso aqui aconteceu, que eu acabei de falar para você em 20 minutos? Sim? Eu estou marcando Apocalipse 3:22, o último texto. Isso aqui aconteceu? Seria razoável da nossa parte acreditar que isso aqui não vai acontecer? Seria possível a gente continuar vivendo como a gente vive, como se isso aqui fosse só um histórico? Isso aconteceu. Isso é o que falta acontecer. Mas é um fato, irá acontecer. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o tipo de pessoa que nós devemos nos tornar para viver isso. O que a gente precisa se tornar para antecipar isso? Para ser um sinal histórico disso? E para isso eu quero te convidar a Mateus 24. Mateus 24. Apocalipse é uma mensagem de esperança. Apocalipse não é um terror. Né? Quando você converte, eu começo lendo o que, pastor? Lê Mateus, né? E Apocalipse? Não toca nesse livro. Esse livro, não é assim? Não deveria ser assim. Mateus 24, a partir do versículo 1. E deixa essas palavras que a gente vai ler, e grifando palavras enquanto no seu coração e na sua mente, enquanto a gente fala. Olha isso, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo,
E esse retirando, quando se aproximaram dele os discípulos e mostrou para eles grandes construções. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele respondeu: tome cuidado para que ninguém te engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Muito tem sido dito sobre os últimos dias. E acredito que há um grave erro de perspectiva sobre os últimos dias. E isso tem influenciado, inclusive, a nossa visão de vida, ou a nossa cosmovisão, para continuarmos vivos hoje. Na quinta-feira, o Alex, meu filho, chegou para mim e disse assim: pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu acabei de ver que o Shin, ou uma coisa lá, da Coreia do Norte, disse que pode liberar a qualquer momento uma arma tão poderosa que ele vai afundar uma ilha nos Estados Unidos toda de uma vez em 10 minutos. Você acha que nós vamos ter terceira guerra mundial? Foi a primeira pergunta. Eu olhei e falei: eu acho bem possível. Bem possível. Porque se trata de homens inescrupulosos, maldosos e vaidosos. Então, Estados Unidos não vai falar para a pessoa assim: deixa isso para lá, né? Não vai falar. Ele vai falar o quê? Tem alguém que manda aqui. Então, o outro de olho puxado lá está enriquecendo urânio debaixo dos panos há muito tempo. Diz que essa bomba é do tamanho de um carro, né? Ou seja, para destruir uma ilha é pequena. Destruir uma ilha inteira. E aí depois ele falou assim: você acha que a gente está chegando perto do fim? Eu falei: eu acho. Mas tem um erro de perspectiva na sua maneira de ver o mundo, Alex. E para isso a gente vai precisar ir para Mateus 24. Por quê? Porque muitos estão olhando os acontecimentos do mundo e achando que isso é o fim. Só que isso não é o fim. Isso é só o princípio das dores. O fim é outra coisa que a gente vai descobrir hoje. Eu até gostaria que fosse só isso. Era só entrar em colapso e Jesus voltar. Seria muito bom. O problema, o que nós descobrimos aqui, é que há uma parcela nossa. Jesus nos dá grandes revelações nesse texto. E a primeira delas está aqui no versículo 6, quando ele diz que quando nós ouvimos rumores de guerra,
para a gente não assustar, porque é necessário que aconteça e esse não é o fim. Vou repetir, rumores de guerra não é o fim. Conflitos geopolíticos, Coreia do Norte, desastres naturais, né? Coitado do México. Seguidamente, eles já estão, eles têm um histórico de abalos lá, porque eles estão no meio de 3 placas tectônicas e não tem jeito. Mas aí, esse segundo que teve foi muito pesado e ontem, sexta para sábado, teve outro. O povo começando de novo. Entenda, isso não é o fim. Furacão. Olha o nome dos furacões. José, Irma, Maria. Aí pegaram o texto de Apocalipse 22, né? Eu falei para vocês, o pastor me ligou. Pastor, a gente tem que pregar sobre isso, cara. Jesus está voltando, sabe por quê? Porque ele enviou 2 furacões. Aí, cara, menos. Minha teologia não chegou lá ainda. É muito para mim. Bem menos. Jesus enviou 2 furacões? Não, ele pode, mas eu acho que ele não faria isso. Ele amou demais na cruz para fazer isso. Isso é desastre natural, cara. Isso aí é a natureza caída, clamando por redenção total. É só isso. É porque um vento, ele é tão orgulhoso que ele não bate com o outro, aí ele gera um vento próprio. É só isso. Mas daqui a pouco resolve. Quando o dono do mar, do céu e da terra, falar assim: ei, aquieta-te, que eu estou aqui. Aí as coisas vão se resolver. E eu disse para esse pastor assim: isso não são parâmetros que determinam o fim, é o princípio das dores. Palavras do próprio Jesus: haverão terremotos em vários lugares, porém isso tudo é o princípio das dores. E ele continua nos ensinando que muitos serão atribulados. Sabe o que é ser atribulado? É quando não te é permitido paz em momento algum. E na quinta para sexta, nós temos estudado sobre suicídio. E o nosso sonho, compartilhando já, é criar um gabinete de crise. Sabe o que é gabinete de crise? Lá no Rio de Janeiro, né? Instalaram de novo o gabinete de crise por causa da violência. Aí eles chamam profissionais, multiprofissionais, para dar o apoio. Nosso sonho é ter um gabinete de crise para pessoas que estão no ato do suicídio, né? E a Mara está nos ajudando nisso. Estamos estudando para isso. Outros psicólogos também. Mas na quinta para sexta eu perdi um tio, irmão da minha mãe. E aí passamos esse final de semana mais quietinho com a família, dando um apoio para eles. Mas ele estava enfrentando uma depressão há 5 anos. E numa manhã de quinta para sexta ele perdeu a guerra. Tomou todos os remédios de uma vez e estourou as veias do coração. Parou os 2 rins, né? Estourou a veia do coração. E veio ao óbito. Nesse tempo, muitos serão atribulados. É uma atribulação que faz a pessoa chegar num nível de descontrole total. E ela se mata. Sabe quantos suicídios por dia no Brasil? 32 suicídios por dia. Lá no Espírito Santo, na Avalanche, eles têm tentado um trabalho assim, a Andréa Vargas. Lá tem uma ponte que se mata 1 por dia. E aí eles têm feito evangelismo nessa ponte ininterrupto para tentar. Aí eles mudam de local e se matam. 1 por dia numa cidade. No Brasil, 32 morrem por dia por suicídio. Então, muitos serão atribulados e vos matarão. Olha o que está escrito aí. Versículo 9. Entendeu? Não vai matar, ele vai se matar. Está escrito.
serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos vão se escandalizar e, principalmente, vão se levantar falsos profetas. Pessoas com uma teologia muito humanista. Entendeu? Muito assim. Pense em você, querido. Não precisa preocupar, não. Faz tudo certinho que Deus te abençoa. Se você errar também, ele vai, Deuteronômio 28. O que você planta, você colhe. Falsificadores da sã doutrina, de uma doutrina apostólica, que nos convida a perder a cada dia, né? A morrer a cada dia. E no versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E também experimentei isso essa semana na minha casa. Começamos a orar pela Rocinha, né? Aí fui entender um pouco o que está acontecendo lá. Guerra de duas, é uma facção que rachou, né? Aí a esposa do cara que está preso está lutando contra o cara que era o braço direito dela e do marido, que agora quer tomar a parte dela. Aí esse cara de dentro do presídio lá em Porto Velho acionou várias comunidades no Rio de Janeiro para ir a favor da esposa dele. Aí, todo o armamento bélico dos locais, o cara conseguiu, de dentro de um presídio, mobilizar a galera para entrar na Rocinha e tomar de volta o governo. Só que para ele fazer isso, muita gente tem que morrer de bala perdida. E ontem mais um de bala perdida, um menino de 13 anos na porta de casa, um tirombaço de fuzil no peito. Não deu nem para ele respirar mais uma vez. Atravessou ele e morreu na hora. Aí faz a matemática comigo, pessoal. Tráfico de drogas. Mas eles não querem consumir essa droga toda, querem? Senão eles vão ter uma overdose e vai morrer. O que está por trás daquilo ali? Dinheiro, sexo e poder. Só isso. É a tríade. Eles querem poder, cara. Eles querem pôr um fuzil e achar que são intocáveis. Não é isso? E com isso, a Rebeca, eu falando para a Rebeca, amor, a gente, né, vamos orar aqui e tal, esse negócio. Ela falou assim, não, me mostra. Ela segue o Instagram de um tanto de cachorrinho. Assistente social, né? Fica bitolada com a maldade. Eu prefiro seguir cachorros, porque o homem está ficando muito mal. Cachorrinho é tudo bonitinho. Mas o homem, a maldade. Eu falei, seu amor está se esfriando, hein? Últimos dias. Cuidado. Nós temos que ter a maturidade de contemplar o caos e sofrer o dano e não perder o amor. Mas de fato, a gente tem guiado pelos sinais que esse texto nos mostra e é de fato o princípio das dores. Estamos vivendo tudo isso. Eu estou lendo um livro muito bom, recomendo. A dádiva da imperfeição. Né? E ela fala o seguinte, que amor não é algo que damos ou recebemos. É algo que cultivamos e nutrimos. Uma conexão que só pode ser cultivada entre duas pessoas quando existe em cada uma delas. Então não existe aquela ideia de eu tenho amor e eu te dou amor. Não existe. Só existe se eu cultivar amor por mim mesmo e existir uma porção que desemboca na sua vida. Não é um movimento que você não pode não se amar, né? Você precisa se amar. E isso é uma percepção. Temos dificuldade de nos amar hoje, de nos aceitar como somos. Não é isso? Nós nos amando, a gente ama. Só ama quem ama. Ou só ama quem se ama. Quem não se ama não é capaz de amar. Pastor, eu quero fazer missões no mundo. Você se ama? Não ama? Pode ficar esperando mais um pouco. Porque você precisa se amar. Porque você nunca vai conseguir dar o que você não tem. Você só dá para o outro o que você carrega, né? Não se limita
a dose que você pode dar em algo que você não tem. E por isso o amor de muitos está se esfriando. E o que é esfriamento? Autossuficiência. Não é isso? Perfeccionismo. Não podemos falhar com nada e com ninguém. Somos uma máquina inerrante como ser humano. E essas cobranças vão trazendo colapso para a nossa alma. Últimos dias. E aí chegamos no versículo 13, que diz que, porém, aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Perseverança até o fim. Perseverança. Mas perseverar em quê? Perseverança. Gente, perseverança é viver uma antecipação. Na sua Bíblia, onde está escrita a palavra perseverar, pode, se você quiser escrever do lado, antecipar. Vamos trocar em miúdos aqui. Quando a Bíblia fala, vamos trazer a memória o que te dá esperança? Supondo, um exemplo bem simples, você está com muita fome, deu 2 horas da tarde, você está sem almoço. Só que é o dia da sua esposa estar em casa e por graça e misericórdia, ela vai deixar um almocinho pronto. Não é isso que acontece? Aí você vai chegar ali, passando de frente do restaurante, dá uma parada e olha, no restaurante ou eu vou para casa? Mas ela sempre deixa a comida para mim. Você tem uma esperança que vai ter comida em casa, e por isso você vence aquele restaurante por uma convicção. E quando você está pensando naquilo, o que você está fazendo? Você está antecipando a possibilidade de almoçar em casa. Não é isso que acontece? E aí você sente aquele gostinho que ela faz, só ela faz para você, e você fala, eu prefiro em casa. Não é assim que funciona? Vem até o gosto do feijãozinho com alho. Vou esperar em casa. O que é esperança? É antecipar uma realidade que virá. Não se limita a boas notícias. Não, eu tenho o evangelho da esperança. Mas qual esperança? Em quê? Só existe um fundamento para a nossa esperança. O reino vindouro. O reino que vem. Eu tenho esperança que o Timóteo nasça bem e me dê muitas alegrias. É uma expectativa. Esperança mesmo é no reino vindouro, onde não haverá mais guerras, fome, doença, nudez, maldade. E ele, o nosso general, vai estabelecer seu trono e governar para todo sempre. Isso é esperança. E foi isso que Romanos 5 tentou ensinar para nós, lembra? E não apenas isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, entendendo que a tribulação produz para nós perseverança. E a perseverança? Experiência. E a experiência? Esperança. E a esperança não confunde por causa do amor de Deus que é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que ele está falando? Dentro de nós tem algo que testifica que nós estamos indo para um lugar, mesmo que a gente está se deteriorando para chegar lá, vai valer a pena chegar lá. É para esse lugar que a gente tem que ir. É para o reino vindouro. É um evangelho que não se limita a boas novas. Irmãos, dominicalmente estamos aqui prestando um culto, mas você já percebe, nos conhece há tempo, nós não tratamos em excesso questões morais do evangelho. Tipo, queridos, vocês têm que se santificar. Isso é legal demais, temos. Mas todo domingo nós estamos aqui nos desafiando uns aos outros ao quê? A ter uma ótica que essas coisas são precedentes para a gente viver uma realidade. É como se ser santo, ou eu sei que todos nós vamos tropeçar, mas não ser obstinadamente pecaminoso, que é aquela pessoa que consegue planejar o pecado, planejar o tropeço, não, isso não podemos ser. E nós tratamos como prerrogativa não ser.
E nós estamos aqui todos os domingos lutando para perder, para aprender sobre uma nova mentalidade sobre o reino de Deus. Para quê? Para que a gente está aprendendo isso? Para que a gente tenha esperança em nós. E o que é esperança? Antecipação. E como é que eu antecipo o reino? Se tornando uma pessoa de esperança, uma pessoa de antecipação. O que é uma pessoa de antecipação? Uma pessoa que consegue viver hoje com valores, critérios e mentalidade do que ela vai viver amanhã no reino vindouro. Está entendendo? Isso é viver o reino. É alguém que a mente não funciona apenas por quesito moral do evangelho, que é muito bom, mas ele só te condiciona a uma vida aqui. O que te condiciona a uma vida lá é o reino. É uma linguagem de reino. E aí chegamos em Mateus 24, no versículo 14, que é o principal para nós essa manhã. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha que legal. O critério não são os terremotos, as guerras, para o fim. É o princípio das dores. O critério que o fim está próximo é quando este evangelho do reino ser pregado em todas as nações. E qual o evangelho que ele está falando? O evangelho da antecipação. É quando você começa a pensar de forma diferente, a agir cotidianamente de forma como você vai agir amanhã. É quando seu espírito é iluminado e você não quer apenas os benefícios do evangelho, você quer o benefício de perder pelo evangelho. Esse sim será o sinal dos últimos dias. Quando um povo se levantar sobre a terra com uma mentalidade de reino e viver uma antecipação, como ele vai viver amanhã e viver hoje. É um cenário de crise mundial? Sim. Só que eu quero te convidar a perceber ambientes começando a se mexer para algo novo. Enquanto muitos estão olhando para as guerras como algo assim, eu estou olhando assim, uau, algo novo está nascendo, cara. Porque sempre foi assim. Sempre no momento de colapso, de caos, era a fase última de um novo tempo. Então, quando eu vejo aquele Kim, alguma coisa lá, da Coreia do Norte, eu olho para ele e falo assim, meu filho, se você não andar logo, você não vai ter nem tempo. Porque o nosso leão, ele não tarda. Ele não tardará. Ele não está imerso assim num berço esplêndido. Podem fazer o que você quiser com a terra que eu criei. Não. Perceba algo sendo desenhado para um novo tempo. Algo está nascendo para sempre e eternamente. Algo novo. Pessoas que são diferentes. Pessoas que têm um espírito diferente. O cálculo não é quanto eu vou ganhar, o cálculo é... Entendeu? O quanto de vida vai fluir de mim. O quanto eu vou conseguir antecipar para outros. O quanto aquela pessoa vai olhar para aquilo que eu vivo. Pô, ter 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, na altura do campeonato, tá doido. Uma antecipação do reino. Um reino de muitos filhos. Será que estamos desejosos de nos tornar pessoas dos últimos dias? Pessoas que vivem uma antecipação? Pessoas que são mudadas e alteradas para
serem do tamanho da palavra que elas carregam, porque existem palavras liberadas a nosso respeito. E se nós nos reunimos aqui nos domingos apenas para buscar benefícios disso aqui, pode ser que nós sejamos pegos de surpresa. Onde que está isso, pastor? No mesmo capítulo 24, os discípulos perguntam para ele, mas como serão nos últimos dias? Olha o versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, como será nos últimos dias? Será como foi nos dias de Noé? E como é que era nos dias de Noé? Lembram? Uns comiam, casavam, dava-se em casamento, e Deus levanta um homem chamado Noé. E conta para esse homem o seguinte: Noé, prepare-se para mim te mostrar coisas que nunca aconteceu. Está disposto? Noé, vai chover sobre a terra. Ah, o que é chuva? Não, vou te explicar. Sabe aquele orvalho que vem e rega a terra para você plantar de novo? Sei, aquilo vai vir do céu. Uai, mas como é que o senhor vai fazer isso? Vou fazer. Deus, mas nunca choveu. Vai chover. E detalhe, vai chover tanto, que eu preciso que você faça um barco. Mas o que é barco? Nunca nem vi. Sobe aqui que eu te mostro. A medida é essa, o tamanho é esse, o esquadro é esse. Entendeu, Noé? Tá bom. Volta Noé para a terra. Começa a juntar madeira e fazer o barco. E as pessoas em volta, passando dele. Que isso, cara? Ah, é um barco. É um barco para quê? É porque vai chover. O que é chuva? E quantos anos Noé passou fazendo isso? 120 anos. Ó, lutando por algo que nunca tinha acontecido. E você pode me ouvir falando hoje, falando assim, mas será que isso vai acontecer? Não sou eu que disse. Falta só isso. Não foi eu que disse. Falta só isso. E Noé está trabalhando para uma realidade. Mas vocês estão trabalhando para o reino. Como é que é esse negócio de reino? Porque, não sei, não dá para desenhar muito, não dá para desenhar muito. Ou você vê o reino e vive e constrói algo que vai ser salvação para um povo. A saber, sua família. Só que é o seguinte, mesmo no ambiente de salvação você vai ter muito trabalho, viu, Noé? Trabalho quanto? Noé é o seguinte, você vai se tornar um tipo de gente que vê o que eu estou fazendo e coopera comigo. Só que para você aguentar isso, você não vai ter que ligar muito para que os outros lá embaixo vão achar da sua construção, não. Você vai ter que ser forte, corajoso e obediente. Faz. E acredito eu que, como está escrito aqui em Mateus 24, pessoas dos últimos dias serão pessoas que conseguirão ver o que Deus está fazendo e cooperar com Ele. Mesmo que seja extremamente extravagante. Mesmo que as pessoas olhem e falem assim, você é louco, cara. Louco. Você está fazendo isso mesmo? Ah, está de brincadeira, né? Pessoas dispostas a trabalhar sob pressão. Já trabalhou sob pressão? Quem então já teve um chefe chato do lado? Um perfeccionista? Não, né, Fernando? E a máquina apitando, que se você erra meio milímetro, ela apita, o chefe chega, o cara já sabe, te liga. Alguém? E quando você está fazendo aquilo ali, com medo de errar, e aí você não sai direito, porque você não está todo lá, né? Porque tem uma pressão para você fazer.
Pessoas dos últimos dias aprenderão a viver sob pressão, muita pressão. Que às vezes, para você não descarregar em todos, nós vamos cultivar o secreto. Porque a gente tem que ter um canal direto para esgotar, senão a gente mata as pessoas, a gente destrói falando. Pessoas dispostas a serem ridicularizadas por viverem à margem de um sistema formatado de ideias. Ah, que isso? Precisa disso? Já ouviu isso? Pode ser missionária, mas precisa ir lá na África? Né? Tipo, vocês vão lá na Turquia, com 10, 12, 20, não sei quanto que já está aí, abraçar refugiado que está saindo do oceano. Mas para que isso? O que você não faz aqui no bairro? Para que isso? É simples. Lá tem 4% de cristão. Aqui tem 1/4 da população. Só por isso. Pessoas que não têm tanta dificuldade em agradar toda a proposta que lhe é colocada, que não tem dificuldade de dizer não, de estabelecer limites e de dizer sim a planos que não são nossos, a algo que a gente viu que não fomos nós que pensamos. Pessoas dos últimos dias, homens que conseguem ver uma dimensão muito maior que seu próprio mundinho, que sua própria casa. Pessoas que deixam ser instruídas por algo que nunca viram. Está entendendo, gente? Noé, sobe aqui para me te mostrar o que eu vou fazer. Ele sobe. O que é? A medida é essa. Entendeu? Entendeu. Deus, mas qual o parâmetro lá embaixo? Porque lá não existe nada disso. Não tem. Não tem. Comece. Talvez a resposta que você tanto busca, você busca porque ela está dentro de você. Só depende de você fazer. E ninguém vai fazer o que a gente quer que faça. Talvez é a gente. Pessoas de início, pessoas de começo. Pessoas que não se rendem a viver de forma comum. Pastor, mas vai ter pessoas despreparadas para esse grande dia? Não tenho dúvidas. O versículo 38 diz que eles comiam, bebiam, davam-se casamento, até que os dias anteriores do dilúvio. Lembra do pessoal passando, olhando para Noé e falando: Noé, você fez esse negócio desse tamanho, para que isso, meu filho? Aí ele: nem te conto mais, já te falei tanto. De repente, Clésia, caiu um pingo do alto. E Deus fala assim: entra, que eu vou mandar chuva. Ele entra com a família para dentro da arca. Sabe quantos dias demora para cair o segundo pingo? 7 dias. Pensa você dentro da arca, 7 dias esperando chover, que é a promessa, hein? Imagina você nos 7 dias. Ai, Deus, o Senhor falou, estou aqui fervendo nesse lugar e não acontece. Os bichos fazendo cocô toda hora, tendo que limpar. Vai acontecer mesmo, Deus? E Deus talvez assim, vamos medir a sua estatura espiritual. Porque Deus não precisa fazer muita coisa com a gente para testar a nossa estatura espiritual, não. É só Ele ficar calado. Não é isso? É só Ele falar assim: vem cá. A semelhança dos tempos de Noé, que alguns foram apanhados despreparados para o dilúvio, o mesmo dará com muita gente na vinda do Filho do Homem. Pessoas muito envolvidas com conquistas pessoais. Pessoas que não perceberão o tempo que vem, nécios.
imaturos. Percebam o princípio das dores, sinais do fim. Precisa de um evangelho do reino. Isso me lembrou, meus irmãos, de um texto lá em Lucas 12, que eu vou ler para você, que diz o seguinte: tendo eu muitos bens, então direi à minha alma, tendes em depósito muitos bens. Para muitos anos está tudo resolvido. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus disse: você é um louco. Porque essa noite eu vou pedir a sua alma e você não está preparado, meu amigo. Para quem será isso? Para que você guardou tanto? Para que tanto dinheiro na poupança? Esses dias eu ouvi um cara falando assim: poupança é a comprovação da injustiça. O cara falando de reino. Eu falei: que isso, cara? Todo mundo tem que ter uma poupancinha, né? Uma coisa acontecer, a gente tem um dinheirinho guardado. Ele falou assim: tá, vamos voltar lá na criação. Qual que era a ordem? Se você tem muito, dá o que tem pouco. Agora, essa dinâmica de você guardar, você automaticamente força que outro tenha menos. E se a gente continuar guardando dinheiro na Caixa Econômica, sabe o que vai acontecer? Vai ter colapso de injustiça, porque a gente vai correr atrás do dinheiro e a gente não vai conseguir achar. Pastor, mas você está falando que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã? Não, não estou falando. Eu estou lendo. Que se todo mundo pensasse assim, eu tenho muito hoje, eu reparto hoje. Amanhã eu vou ter pouco, não vou? E o que você vai fazer? Só que eu não confio que você reparte amanhã, então o que eu faço hoje? Eu guardo, e o que acontece com você? Fica com pouco. A gente faz poupança. Aí um amigo meu foi pregar isso na igreja dele, a gente conversando, falou: não, vou pregar esse domingo. Eu falei: não prega não. A galera vai sair da igreja, velho. Não prega, o pau vai quebrar. Você está falando para os crentes não ter mais poupança? Eu falei: não, eu estou falando para quem quer viver o reino. Será que nós somos igual um rato de laboratório, que basta alguém dar um brinquedinho para nós, e um pouquinho de comida, e a gente fica dando voltinha no mundo para viver mais um dia? Trabalha mais um pouquinho, filhinho. Tá aqui um pouquinho mais de comida. Cansou? Vou te dar uma bolinha para você brincar, uma casinha nova. Vou te dar uma casinha nova lá. Aí você... É só isso. Será que é só isso, gente? Cansou da escadinha? Eu desmonto a gaiola, só que dentro de uma gaiola, tá? Isso é gaiola. E construo um parquinho para você. E você fica... É só isso. Louco. Essa noite eu posso voltar, pedir a sua alma, e você não está preparado. Quem você é? Que tipo de gente? Para que você está se matando na segunda-feira? Para estabelecer o reino, ou para ter dinheirinho, ou para comprar uma bolinha nova na sua gaiola? Será que você e um rato de laboratório é a mesma coisa? Você trabalha para manifestar o reino de Deus? Ou você é uma família que as pessoas olham e falam assim: existem valores entre nós que apontam para o eterno. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Sua vida sem propósito, ela pode até ser de sucesso, viu? Muito dinheirinho. Só que você não vai passar de um rato que compra brinquedos novos e ração da melhor qualidade. E eu sabe o que eu acho que Jesus quer fazer com a gente nesse domingo de manhã?
quebrar a porta da gaiola. Vamos sair da gaiola, gente. O princípio das dores está aí. Ele está à porta. E eu não gostaria de ser convidado a estar no eterno, sei lá se eu estarei lá, mas se eu quero, possivelmente eu estarei. E chegar lá e começar a procurar meus irmãos. E chegar para Jesus e Jesus, e aí Jesus, cara? Tô louco. Eu te falei para você falar aquilo para eles domingo. Você não falou? Louco. Que isso, pastor? Muito duro. Descansa, come, bebe, se alegra. Como? Se o princípio das dores estão aí estampado, se o início das dores estão aí, se as guerras estão mostrando o sinal, não existe outro tempo. Sua vida sem propósito pode ser de sucesso, mas ainda assim você será um negligente. Porque você está ouvindo sobre o reino de Deus. Reino. E creio, meus irmãos, que o tempo está sempre diminuindo. E as exigências para nós estão sempre aumentando. O tempo diminuindo. E as exigências aumentando. Por isso que a gente precisa de mais força para posicionar pessoas. É por isso que tudo que a gente vai fazer na semana, a gente põe no papel e fala assim, onde que é a obra eterna? Onde não é? Onde é a minha agenda? Onde é a agenda dele? Onde eu estou indo buscar apenas uma ração nova? Estou me matando para ter uma raçãozinha diferente. Um brinquedinho diferente dentro da minha gaiola. Um carrinho novo. Uma motinha nova. Alegra-te. Mas eu acho que ele está à porta. E Apocalipse vai dizer para nós que eis que eu estou realmente à porta e estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz, eu entro nessa casa, quebro a porta da gaiola, te liberto desse mundo pequeno e te levo para o reino. Quando estamos nos organizando para receber alguém, a gente se prepara, pessoal. A gente está... Ontem eu... Está uma unção de gestação aqui, né? Aleluia. E ontem o Timóteo deu um pulinho assim, a Rebeca falou assim, ele está querendo um pão de queijo. Eu falei, para cima de mim. Né? Para cima de mim essa. É pão de queijo, bem. Faz um pãozinho de queijo para ele. Falei, não, pão de queijo? É pão de queijo. Cansado. Dias dedicando a família lá. Vontade de ficar deitado, que negocinho. Preparando isso aqui. Não, pão de queijo não. Pode não ter amanhã, porque ele está à porta. Então prepara para ela. E não é aquele negócio de ir lá no mercado comprar o saquinho e tal. É bom também, mas não é isso, né, pessoal? Ir lá comprar o polvilho azedo, o queijo curado, o ovo caipira e maçã. Porque quando a gente quer alguém bem na nossa casa, a gente faz como? A gente se prepara, a gente se organiza, a gente dá tempo, a gente lava a casa, a gente sacode o tapete lá fora, né? Assim, a gente lava os móveis, a gente tira a poeira, a gente prepara a comida. E se ele está à porta, a grande pergunta para nós, há expectativa? Você está se preparando ou você está brincando
dentro da gaiola? Tem disponibilidade em você em fazer mais alguma coisa para ele? Ou você está gastando excessivamente energia para um brinquedinho novo? Se ele voltasse hoje, ele te pegaria a sua casa preparada? Ou você seria surpreendido? Haveria espanto? Você aqui? Ou haveria assim, que bom que você chegou. E quando você é aguardado num lugar, que as pessoas têm expectativa que você vai lá, quando você entra na porta, o olhar das pessoas comunicam, estava te esperando. Entende? Não é, olha, seja bem-vindo. Aí você olha para o chão que você acabou de limpar. Pode entrar. Vem aqui na cozinha. Eu preparei um pãozinho de queijo para nós. Mas senta aqui comigo, porque você prometeu que ia cear comigo hoje. Aleluia. Entende? A expectativa. E eu acho que nós podemos ser uma igreja que é aquecida pela expectativa do noivo, que vai fazer com você algo que nenhum homem poderia fazer, nenhuma mulher poderia te dar o que ele vai te dar. E eu quero convidar você a entrar comigo por essa casa. E eu queria orar. E eu queria também cear juntos hoje, comunicando para ele o nosso pacto por esse dia. Porque 1 Coríntios diz que até o dia que ele voltasse, nós deveríamos reafirmar que críamos no reino vindouro. E é porque ele vive que eu posso crer no amanhã. Eu posso ter esperança. Eu posso olhar o cara lá da Coreia do Norte e falar assim, cara, você é pequeno demais. Você é um Zé Mané. Você tem que ver o meu Senhor. O meu Senhor é forte e corajoso e nunca perdeu uma batalha. Os seus canhões de arma nuclear são poeira. Ele vai olhar e vai fazer assim, ó. E lá no México, aquelas famílias com medo de mais um terremoto, ele vai chegar lá, eu cheguei, paz seja com vocês nessa casa, porque nunca mais haverá isso. Mas por que não, Senhor? Quem é você? Eu sou aquele que não era digno de desatar os 7 selos, não havia ninguém, e eu fui lá. Sou eu que te dei vida antes de você nascer. Sou eu. E eu te convido a cear conosco nesta proposta. E a hora que você pegar seu alimento, se coloque de pé e vamos orar isso. Deixa um espírito de súplica aquecer seu coração, para que ele venha. Ver o rostinho do meu próximo filho vai ser muito bom. Mas se ele voltar antes, Jesus, Jesus,